Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto de Música Claritas Pulcro. Eu sou o professor Tiago Teixeira e hoje vamos falar sobre a estrutura formal tradicional da cena de ópera italiana, que é a chamada solita forma, que com algumas variações, adaptações, aparece em inúmeras obras de Rossini, Bellini, Donizetti, por exemplo, e, enfim, nas óperas italianas do século XIX. Esse termo, solita forma, significa a forma habitual. Mas, longe de ser uma simples convenção estéril, a sólida forma representa uma maneira engenhosa de organizar as grandes cenas solistas, áreas, duetos e até alguns conjuntos vocais, de modo a oferecer ao espectador um arco psicológico completo, bem delineado, e, ao mesmo tempo, dar ao cantor o espaço necessário para ele mostrar a sua arte vocal. A sólida forma era, antes de tudo, um recurso prático, fornecia como que um esqueleto que guiava a dramaturgia e dava equilíbrio entre lirismo e ação. Além do que, também satisfazia as expectativas do público, que era habituado a reconhecer essa progressão interna como uma espécie de dramaturgia em miniatura. A base da sólida forma era uma divisão em duas partes principais. Uma primeira seção lenta, que chamamos geralmente de cantabile, e uma segunda seção mais brilhante, que chamamos de cabaletta. E a cabaletta, por sua vez, geralmente apresentava a mesma melodia cantada duas vezes, e era justamente na repetição que cabia o espaço para improvisações do cantor, com um caráter virtuosístico, coloraturas, trilos, arpejos, notas agudas, etc. Em termos de texto, o cantabile e a cabaletta tinham geralmente a letra em forma de versos. Então, a título de exemplo, vamos ver aqui a primeira cena da personagem principal, a Mina, da ópera La Sonâmbula, de Bellini. O cantabile tem como letra o seguinte: Come per me sereno, oggi rinacque il dì, come il terren fiorì, più bello e ameno. Mai di più lieto aspetto, natura non brillò, amor la colorò, amor del mio diletto. Então, traduzindo aqui rapidamente, quão sereno renasce hoje o dia para mim, como floresceu a terra, mais bela e mais amena, jamais com melhor aspecto a natureza resplandeceu, o amor a coloriu, o amor do meu amado. Então, a gente facilmente reconhece ali a estrutura em versos, né? Temos duas estrofes, cada estrofe com 4 versos. O primeiro verso rima com o quarto, o segundo com o terceiro, né? Então, uma forma ABBA. Sereno rima com ameno, il di com fiori, aspetto com diletto, brilhou com colorou. Então, uma estrutura bem típica em estrofe e verso. Isso aqui vai aparecer, né, como a gente falou, no cantabile e também na cabaletta, essa estrutura em versos. Então, essas são as duas partes principais. Mas, entre o cantabile e a cabaletta, nós temos geralmente o chamado tempo di mezzo. O que é isso? Ele tende a ter um texto menos formal, ele tende a não ter essa estrutura em forma de estrofe, de versos, de rimas, e é um momento mais caracterizado pela ação, pela movimentação cênica. Além das cenas em que há um cantor, uma cantora solista, essa estrutura da sólida forma, ela se aplicava também a cenas com mais personagens. Então, trechos lá com 2 ou mesmo conjunto maior de personagens principais cantando juntos. Então, nesse caso, né, ou seja, nos duetos ou demais conjuntos vocais, havia uma seção inicial que funcionava como uma preparação ao cantabile, e geralmente com versos sem rima. Então, essa preparação ao cantabile, nesses conjuntos vocais, é chamado tradicionalmente de tempo d'attacco. E, além desse trecho, nós temos ainda, antes do cantabile, os recitativos, ou ariosos, que também serviam de introdução ao cantabile, com o texto em ritmo mais declamado, com um acompanhamento instrumental mais pontual, e, nesse caso, nós chamamos de scena, essa parte inicial. Então, em resumo, nós temos 5 partes que constituem a sólida forma. A scena, que basicamente são os recitativos, o tempo d'attacco, que aparece nos duetos ou demais conjuntos vocais, o cantabile, que é a seção lenta, o tempo di mezzo e a cabaletta, que é a seção rápida.
Então, esse é um esquema formal que se consolida ainda nas primeiras décadas do século XIX e vai permanecer em uso até o final do século. Esses elementos da sólida forma podem ser eventualmente abreviados, transformados ou até mesmo suprimidos. Não se trata de algo absolutamente rígido. Pelo contrário, havia uma certa flexibilidade conforme as diferentes necessidades cênicas. Mas, de qualquer forma, a sólida forma estabelece uma espécie de roteiro emotivo, vocal e cênico para os personagens. Então, a título de exemplo, vamos ver agora na prática, uma dessas cenas completas de ópera italiana e como aparecem essas diferentes partes que compõem a sólida forma. A cena, essa que eu já mencionei, da La Sonâmbula, a primeira cena da personagem principal se inicia com os aldeões do vilarejo suíço, preparando-se para os festejos do casamento da personagem principal, que é a Mina, e o noivo dela, que é o Elvino. Então, aparece em cena, nesse momento, a Mina, que é a personagem principal, e saúda a todos. Ela agradece as demonstrações de carinho, também saúda sua mãe adotiva, a Teresa. E essa primeira etapa, que é a dos recitativos, que é a Scena, nós temos o texto cantado, conforme eu falei, nesse ritmo mais declamado, com um acompanhamento instrumental mais pontual. Então, essa é uma parte que tem por função situar a ação. Então, nesse momento, o público capta o clima, nesse caso aqui, de inocência, de alegria, que vai dominar esse primeiro quadro. Então, essa primeira parte da sólida forma, justamente, ela se destina a criar uma atmosfera, a despertar uma expectativa do público. Em seguida, nós temos o cantabile, que é a parte lenta, que é a parte ampla e lírica da cena de ópera. Então, é um momento em que o tempo como que fica suspenso para que a personagem exprima, de um modo contemplativo, algum estado de alma relativamente estável, que pode ser amor, alegria, tristeza, temor, etc. Enfim, é um momento em que o coração fala, de certa forma, geralmente por meio de uma melodia muito expressiva. No caso dessa cena de Amina, nós temos a área Come per me sereno, em que é retratada a candura e a alegria singela da personagem. Então, é um momento em que o público como que é convidado a partilhar desse contentamento da personagem, da Amina. A música se destina a ser um retrato dessa profundidade afetiva da personagem. E terminado esse momento de expressão lírica, a dramaturgia, obviamente, precisa prosseguir, e então é necessário que algo aconteça para movimentar a cena, algo que abra caminho para um novo estado de espírito ou para algum novo acontecimento. Então, nessa cena em específico, é o coro, que são os aldeões, que aparece para desejar votos de felicidade à Mina. Então, é a função justamente do tempo de Médici. Ele quebra o equilíbrio estabelecido pelo cantabile, aquela expressão lírica, e geralmente isso é feito por meio da chegada, da entrada em cena de algum
novo personagem, ou por uma mudança de humor, enfim, várias possibilidades, mas introduz um contraste e prepara a passagem para a parte conclusiva da cena. Então, era um modo eficiente de renovar o interesse do público e de gerar alguma nova expectativa para o desfecho da cena. E, por fim, nós temos a cabaleta, que, no caso dessa cena da mina, expressa uma explosão de alegria. A personagem diz que o seu coração não pode conter a alegria que ela sente. E a música vai retratar isso de forma vibrante, brilhante, com andamento animado, com tom jubiloso. Então, a cabaleta ela é o encerramento desse grande arco narrativo e musical que se inicia lá com o recitativo. E assim, quando observamos a cena em sua totalidade, percebemos que a sólida forma oferece um percurso psicológico completo, que vai do quadro inicial, né, que situa a ação, ao momento de contemplação lírica, passa pela transição dramática e culmina na exaltação final. Então, é um verdadeiro arco narrativo condensado, que permite ao espectador acompanhar em poucos minutos a transformação interior de algum personagem. É importante notar que essa estrutura não era apenas uma convenção formal, ela respondia a necessidades práticas, estéticas da ópera italiana do seu tempo. Então, o público esperava encontrar dentro de uma cena de ópera não apenas a continuidade da narrativa, mas também momentos distintos, né? Um contraste entre lirismo e virtuosismo, por exemplo. Então, nós temos lá o cantabile, que dava ao ouvinte a satisfação da melodia pura, da expressão calma do sentimento. Nós tínhamos o tempo de mezzo, que introduziu o elemento de surpresa, o dinamismo dramático, e nós tínhamos a cabaleta, que oferecia o clímax de energia, de brilho, de virtuosismo, e que geralmente deixava aquela cena gravada na memória do público. Na cena da mina, aqui na La Sonâmbula, esse arco psicológico vai desde a serenidade até a exultação. E, de fato, os compositores italianos de ópera no século XIX, eles souberam explorar muito bem essas expectativas, mas nunca de um modo mecânico. Cada personagem, cada situação encontrava a sua própria inflexão dentro desse esquema formal. Então, em suma, a sólida forma é uma chave para compreender a ópera italiana romântica. Ela nos mostra como a música e o drama se articulavam em conjunto, como a emoção podia ser organizada em etapas reconhecíveis pelo público, e também como o virtuosismo vocal se inseria numa lógica teatral coerente. E quando a gente escuta com atenção essa cena de Amina, que a gente usou como exemplo, nós percebemos esse itinerário completo, né? Primeiro, a saudação leve e graciosa às companheiras,
depois a confissão da sua alegria, né, uma confissão íntima, em seguida a mudança, que é movimentação, e finalmente aquela explosão jubilosa de felicidade, e tudo isso em poucos minutos de cena, né? Então, como conclusão, né, quando ouvirmos falar aí da sólida forma ou dessa estrutura, né, geral da cena de ópera italiana, principalmente em compositores como Bellini, Donizetti, Rossini, então que possamos reconhecer não apenas a convenção, né, de uma época, mas a beleza de uma dramaturgia musical que sabia aliar disciplina formal com a liberdade poética, a ordem com a emoção. Então, é um grande tesouro da tradição lírica italiana, que ainda hoje certamente nos ensina, né, a perceber a música, como a música pode traduzir os movimentos mais delicados da alma humana. Espero que tenha sido útil essa exposição, que ajude a contemplar a ópera com maior profundidade. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Até mais.